Estamos de volta então no Hora da Verdade, nessa segunda-feira, 3 de dezembro de 2012, né? E será que o mundo vai acabar? Não vai acabar. Não vai acabar. Mas se ele for acabar mesmo, dia 8 é melhor que a gente comemore muito tudo que a gente viveu no Prêmio Maiores e Melhores 2012. O José Almiro, né, do Prazer da Carne, prazer da sua companhia com a gente aqui. O José é uma figura fantástica, né? Maravilhosa. Fofo, E parabenizando a gente pelo lançamento do livro, obrigado. E parabenizando também, Gisele, diz que você arrasou nas palavras. É um livro sempre presente no Maiores e Melhores. Né? Obrigada. Ele é uma gracinha, é um grande parceiro mesmo. O Fortunato ligou pra gente, acho que ele diz o seguinte: ele acha que você deveria separar. Acho que não é toda a juventude que mexe com droga. Acho que, claro, que foi uma generalização, sim, né? Sim, claro. Aliás, lógico, não é toda a juventude que mexe com droga, mas se a gente não tomar cuidado, o país vai se afundar na droga. Porque, infelizmente, a realidade é muito pior do que a gente possa imaginar. Infelizmente. Eu queria, inclusive, parabenizar, aproveitando esse gancho e também aqui, parabenizar a iniciativa do Maestro Genô, que realizou recentemente o Conceito pela Vida, lá na UCA. Exatamente. E muitas outras questões que virão aí. Eu faço parte também desse projeto do Maestro Genô, com muita satisfação. Porque, na verdade, se o problema das drogas está aí, pior para a gente se a gente cruzar os braços, né? E achar que está tudo perdido. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, acho uma iniciativa muito importante. A gente com certeza. Fazer, porque realmente você disse com propriedade mesmo que as drogas realmente estão assumindo todos os espaços. Não, infelizmente. Destruindo todas as famílias. Infelizmente. Sonhos. Pessoas, inclusive da nossa idade, da nossa faixa etária, que eram pessoas normais, decentes, e que uma vez experimentou a droga, o crack, né? Eu estou me referindo exatamente a pior de todas, né? Que acabou... Recentemente, um amigo da nossa faixa etária que foi encontrado morto, né? Você lembra disso? Do Ivan, sim. É um amigo da nossa faixa etária, é amigo do passado, quer dizer, acabou se envolvendo. Então, não quero se generalizar de jeito nenhum, muito pelo contrário. Coisa, né? Eu sou uma pessoa muito preocupada com isso. Eu também, porque na verdade não é um processo de divisão, né? Essas pessoas assim, nós não somos. É um processo da gente se unir. Com um objetivo só. Porque está mais perto da gente que a gente possa pensar, inclusive, viu? Muito próximo da gente esse problema. Muito próximo. E eu costumo dizer assim que é interessante, as pessoas buscam a liberdade e acabam aprisionadas, né? Porque a droga é uma tentativa de você ser livre. Nossa, é prisão e aí, total. quanto mais você vai na liberdade, você se aprisiona. Prisão. E perde a maior liberdade, que é a de escolha, que é a liberdade de ir, vida maravilhosa, né? A vida que é a liberdade de festejar. Nossa, realmente. O Roberto, como é feita a avaliação das empresas para concorrer aos prêmios, Roberto? Tá. Esse ano a gente teve também um diferencial. A gente sempre faz, como eu disse, desde junho a gente faz a atualização da pesquisa, a atualização das empresas que participam da pesquisa. A gente checa os segmentos, os setores, as empresas, os ramos de atividade. Fazemos um trabalho junto com a Associação Comercial, que também passa as empresas que são associadas à associação. Normalmente a gente dá prioridade às empresas que são associadas da associação. Que é uma entidade também importante na cidade, que é a entidade que agrega a classe empresarial, então a gente também dá essa valorização à associação. E partindo disso, nós fazemos uma pesquisa de opinião pública em um encarte que a gente coloca nos jornais, no Jornal da Mantiqueira, normalmente que tem sido nos últimos 4 anos, que é o parceiro nosso disso. Esse ano nós contratamos uma empresa também de pesquisa, que fez um tipo de pesquisa diferenciada, abordando só 5 categorias, né? E as pessoas que quiserem saber mais da pesquisa também podem acessar o prêmio, né? O site do prêmio, prêmiomaioresmelhores.com.br, e podem também ligar na GSC, que a gente pode explicar e pode passar o resultado, passar toda a metodologia. Nós temos tudo isso para explicar melhor. O telefone da GSC é o 3697-1551, tá? 3697-1551, que a gente pode explicar melhor, tá? Mas é um processo que a gente faz muito lento, né? É um trabalho realmente que desde junho até setembro é que a gente divulga as empresas indicadas. Então tem todo um processo aí de 3 meses antes para a gente chegar no resultado final. E as categorias são as mais diversificadas possíveis dentro do setor, né? São diversas, né? A parte de indústria, comércio, prestação de serviço, agropecuária, alimentação, transporte, educação, lazer. São em torno mais ou menos de 13 setores, e esses setores são subdivididos em ramos de atividades e em segmentos, né? Tudo isso tem lá no site, a pessoa pode olhar.
O Prêmio Maiores e Melhores também, completando 20 anos, ele tem uma característica até que você já citou, um pouco histórica, né? Na verdade, ele vem também acompanhando o desenvolvimento de Poços de Caldas. Exatamente. Como é que você traduz lá no início e hoje? O que Poços de Caldas mudou aí, Gisele, nesses 20 anos? Olha, eu sou uma pessoa apaixonada por história, absolutamente apaixonada por história. Gosto tanto de história que hoje é que eu me dou conta de que o Prêmio Maiores e Melhores já é uma história, né? Já é uma vida. É um registro, com 20 anos, é um registro grande, né, da cidade, desde 1992 até agora. É um registro interessante que a gente tem. O que eu posso dizer em termos da economia, eu acho, pelo ponto de vista do prêmio, que eu tenho acompanhado as empresas que têm participado ao longo dos anos, muitas empresas continuam participando e continuam ainda dentro do mercado de trabalho. Eu pude perceber, principalmente nos últimos 2 anos, que o mercado de trabalho a economia da cidade está muito variada e muito mudada e as empresas nascem e morrem com muita facilidade. Tem havido assim, uma morte precoce de empresas maior nos últimos anos, isso a gente tem percebido. E vimos também que aconteceu alguns fatos, tipo empresas grandes que no passado eram fortes, que eram empresas que a gente achava duradouras e que, no entanto, elas foram não acompanhando a evolução, talvez até na questão administrativa, questão de gestão mesmo, né? Porque hoje o que a gente tem visto, o que pesa realmente para manter uma empresa é a questão de gestão, a questão de saber realmente tocar uma empresa desde a sua parte de mão de obra até a sua parte, principalmente a parte financeira, a parte administrativa mesmo e comercial da empresa. O que a gente vê é que algumas empresas que no passado tinham uma administração muito conservadora, elas não conseguiram prevalecer. Isso também aconteceu aqui em Poços com algumas empresas, que eu não vou citar nomes, mas empresas que eram muito grandes, que eram empresas sólidas no passado e que não conseguiram resistir a esses novos impactos da economia, mudanças de economia e própria gestão mesmo empresarial. Por outro lado, empresas pequenas que às vezes você via que elas não tinham talvez um mercado, não tinham uma continuação e elas estão aí hoje firmes e fortes. E outras tantas que nasceram e morreram em um curto espaço de tempo. Mas, no geral, o que eu tenho percebido é que a economia, que o setor econômico da cidade evoluiu muito. Hoje existe uma preocupação maior do comércio, de fazer um trabalho mais profissional. A gente vê mesmo até no comércio aqui na cidade, as empresas que estão já há muito tempo, que é o caso, várias delas inclusive que participam do Prêmio Maiores e Melhores e que investem continuamente nos seus negócios, investem na sua mão de obra, investem na sua gestão. Essas empresas a gente vê que realmente estão fazendo uma diferença. Aquelas que investem realmente nos seus negócios, que acreditam nos seus negócios e que estão antenadas com o mundo globalizado, porque não adianta mais você viver hoje o local, não adianta mais você fazer as coisas só pensando na economia local, a não ser que seja uma coisa muito pequena, enfim, que só dependa disso. Mas as empresas aquelas que se abriram para o mundo, que têm um olhar mais aberto, que tem uma visão mais aberta, são as que estão conseguindo segurar a onda. Isso é um diferencial muito grande que eu percebi ao longo desses últimos anos. Muito bem. Bom, muita gente ligando para a gente, né? A gente vai para mais um intervalo, mas o Pedro ligou para a gente da Rua Paraíba. Obrigado, Pedro. E ele pergunta, parabeniza a gente aqui, o William Gisele, e ele pergunta se a juventude está um pouco lenta, um pouco cozida, até ele usa essa expressão, o que você, Gisele, sugere para melhorar isso? As perguntas. Já a gente volta então, viu, Pedro? E a Gisele vai responder a sua pergunta e a você também que está ligando para a gente pelo 17216955. Até já.